Só que a questão que eu quero deixar para a professora Flávia Loz é o seguinte: esse acordo de Barbados, ele está valendo de fato ainda ou ficou um papel ali diante de tudo que a gente tem visto nos últimos tempos? Interessante isso, Jussara, porque ele tem sido muito citado, esse acordo. Ele está na mesa, mas o Maduro já desrespeitou alguns dos seus pontos, como, por exemplo, a delegação da União Europeia. Uma das coisas que já foi, vou dizer, rasgadas aí dessa parte do acordo. Mas o que, na minha análise, o que está acontecendo é tanto o governo brasileiro quanto o colombiano não vão pressionar ainda mais o governo Maduro em cima disso, vão esperar os resultados dessa eleição para daí sim cobrá-lo, dependendo das atitudes que eles tiverem. Como o cenário é muito incerto, por isso toda essa prudência das diplomacias, das chancelarias aqui da nossa região. Não dão declarações, porque os recados já foram dados pelos presidentes, pelo presidente Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez uma declaração bem nessa linha do Lula também, colocando limites para o Maduro e dizendo: nós não concordamos. O Maduro provavelmente esperava mais apoio ou um apoio incondicional, o que não viria de qualquer forma, e aí se ressente, fica acuado e continua com essas declarações muito ambíguas dele. Não dá para as chancelarias ou os líderes dos países aqui da nossa região responderem a cada provocação. Senão vai ser esse imbróglio sem fim, né? E o Acordo de Barbados, eu acredito que será convocado, exigido novamente, quando as coisas ficarem um pouco mais definidas. Tudo isso no esforço de apaziguar a situação. Principalmente o presidente Gustavo Petro tem muita preocupação para que não desemboque uma onda de violência entre partidários de um lado ou de outro, porque mesmo que o chavismo esteja acuado, a gente tem ali pessoas que estão dispostas a tudo para defendê-lo. A gente sabe disso, que existem aí minorias ali dentro, principalmente do aparelho estatal, mesmo dentro do exército, contrariando as declarações do comandante do exército, né, que apoiará o resultado das eleições. Então a situação é muito delicada. Por isso que a gente não tem escutado muito mais pressão em cima do Maduro, pelo menos nesse momento. A gente tem imagens ao vivo, direto da Venezuela, acho que a gente vai conseguir exibir agora exatamente nessa expectativa. Hoje é o último dia de campanha oficial nesta eleição venezuelana e daqui a pouco Nicolás Maduro vai fazer o seu último comício de campanha na capital, Caracas. Mais tarde, a partir das 5 horas da tarde, no horário aqui de Brasília, vai ser a vez do candidato da oposição, Edmundo Gonçalves Urrutia, fazer o seu último comício de campanha. Maduro deve falar com os seus apoiadores neste que é o último dia de campanha, antes da eleição de domingo. Vale lembrar, Nicolás Maduro está há 2 mandatos no comando da Venezuela e busca este terceiro mandato. E para colocar uma última questão para Flávia Loz, né, enquanto a gente aguarda o início desses eventos de campanha, do último dia oficial de campanha, esta quinta-feira, Flávia, a gente mencionou aqui muito desta preocupação aqui da América do Sul, as questões do Acordo de Barbados e a gente tem acompanhado muito da política norte-americana porque eles também estão vivendo um ano de eleições americanas e, diante de tudo o que aconteceu, a desistência de Joe Biden, o atentado sofrido por Donald Trump, mas queria que você também nos trouxesse, aprofundasse um pouco mais o quanto os Estados Unidos, a despeito do momento que estão vivendo, da visita que estão recebendo hoje do primeiro-ministro de Israel ao longo desta semana, Benjamin Netanyahu, que tem mobilizado as paixões da política norte-americana nesses últimos dias. A gente também vai tratar disso aqui no 360, mas queria que você nos jogasse o olhar de como, da perspectiva dos Estados Unidos em relação a esse processo eleitoral do domingo. Muita tensão também da parte dos Estados Unidos observando esse processo eleitoral na Venezuela. Já tem uma relação muito delicada, não só do ponto de vista comercial, com a questão das sanções, mas mesmo ideologicamente. A questão toda é que, para os Estados Unidos, eles sempre olham de uma forma mais condescendente aqui com a América Latina, né? Nós não somos uma prioridade nas agendas de interesse dos americanos, pelo menos no que diz respeito à política externa. A Venezuela importa na questão do petróleo e dos refugiados.
Essa é a grande pauta, tanto para os democratas quanto para os republicanos. Então, é esse o lance, né, do que eles mais se preocupam, que eles vão acompanhar. Ou seja, uma piora na democracia venezuelana pode gerar mais refugiados. E hoje os refugiados venezuelanos são a maioria, já ultrapassaram os mexicanos em número de pessoas que tentam cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Então, eles vão acompanhar de perto essa situação. A gente teve também, vocês devem lembrar, em 2019, quando o então presidente Donald Trump apoiou o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Isso foi uma situação também esdrúxula, para dizer no mínimo, né? E que causou muita tensão com as instituições, com a própria democracia venezuelana, né? Porque é um outro país apoiando um presidente que se autoproclamou no meio daquela confusão toda que estava na Venezuela. Isso também está na memória do governo Maduro, né? Então as relações são extremamente delicadas. Eu acredito que eles vão acompanhar de perto esse cenário de incerteza pós-eleições, porque o que acontece também é que o dia seguinte vai ser ainda mais difícil. Se a gente está preocupado agora antes da votação, o dia seguinte existe uma possibilidade, sim, de violência nas ruas, nem só a partir do governo, a gente não sabe qual vai ser o resultado e como as pessoas vão reagir ao resultado, se for o Maduro ou se for o seu concorrente da oposição. Então, o cenário é muito incerto, né? E a gente sabe que, do ponto de vista dos candidatos à presidência lá dos Estados Unidos, também estão observando, e esse assunto provavelmente vai entrar mais nos debates agora com a Kamala Harris, porque os refugiados são um ponto sensível para a política dos Estados Unidos. É isso. Bom, que rodada muito importante. A gente vai voltar ao longo do CNN 360 a falar sobre Venezuela, mas eu agradeço a todas vocês por enquanto. Nós conversamos com a Flávia Loss, que é coordenadora da pós-graduação de Relações Internacionais da FESP São Paulo. Muito obrigada, professora, e obrigada, Luísa e Jussara. A gente volta daqui a pouquinho com vocês.